Então, galera, hoje a gente vai trazer algumas ruas que muita gente conhece, né? Que estão presentes no nosso dia a dia, que são as ruas com o nome dos povos indígenas, né? Semana passada foi tantos acontecimentos, né? Sim. Que eu falo assim, teve a Semana da Inconfidência, teve Tiradentes em pleno domingo. Então tem muitos assuntos, né? Não deu para trazer na semana passada. Então a gente trouxe essa semana, porque no dia 19 de abril que é comemorado, né? O Dia dos Povos Indígenas. Eu tenho certeza que o Eric, quando era criança, voltava para casa com pintadinho. Não, eu voltava com pintadinho na bochecha. Ainda tem isso, será? Não sei, tem muito tempo que eu não vejo uma criança voltando da escola. Não tem mais não, né? Existem algumas questões que a gente vai até passar um pouquinho por elas aqui. Posso começar ou você... Pode começar. Eu ia falar a escolha, né? Muita gente não sabe que o dia 19 é em homenagem ao dia do aborígene americano. E nessa data, representantes tomaram parte do Congresso no México e estipulou uma série de recomendações com o objetivo de dar atenção aos povos indígenas, que foi no dia 19 de abril de 1943. Isso. E aí, naquela época, o nome, né, que o Brasil adotou para referir a essa data comemorativa era Dia do Índio. Tanto que a gente, na época de escola, né, pelo menos na minha época, na época de todo mundo aqui, provavelmente, a gente falava Dia do Índio e comemorava o Dia do Índio no dia 19, igual o Luz falou, que pintava o rosto, colocava coisa na cabeça, enfim. Eu vou fazer agora uma observação aqui, que eu acho que é importante a gente aproveitar, já que a gente vai falar dos povos indígenas nas ruas de BH, vocês vão ver a gente falando muito aqui povos indígenas e não mais índio, né? Com o tempo, o termo índio foi caindo em desuso e passou a ser usado mais o termo povos indígenas, e eu vou explicar justamente o porquê. Isso aconteceu em 2022, em que foi... Muito recente, né? É recente demais. Então, por isso que às vezes até muita gente nova ainda não está habituada com esse termo, e vale a pena a gente repetir para que isso possa ser marcado mesmo. Antes a gente acreditava muito naquela história de que Pedro Álvares Cabral saiu lá de Portugal para poder ir para a Índia, para poder buscar pimenta do reino, canela, cravo e seda e essas coisas. E aí, do nada, simplesmente bateu um vento no barco dele e veio parar aqui no Brasil do nada, assim, né? Porto Seguro. Cheguei aqui em Porto Seguro, por dançar na axé, como se fosse uma coisa assim, né? Do nada. Gente. Enfim, com isso, que a gente caiu nessa, eles reduziam... É igual a de Tiradentes. A de Tiradentes também, né? né? A de Tiradentes também, né, gente? Exatamente. Pois é, só que o que acontece? Como ele chegou aqui achando que estava na Índia, achando entre aspas para quem está ouvindo, ele deu o nome do povo que estava aqui de índio. Né? Falar, isso aqui é tudo índio, e colocou todo mundo no mesmo termo, né? Todos os povos que habitavam essa região como índio, e assim ficou durante muitos anos. Porém, com o tempo, essa história ela é questionável, né? A gente sabe que a história da chegada dos portugueses, da colonização, tudo isso é bem questionável. E aí, a gente podia falar aqui um programa só para falar de colonização. Mas como a gente fala só dos indígenas, como uma forma de meio que reparar e de mostrar um pouco mais de respeito a esses povos que estavam aqui há tantos anos, em vez da gente reduzir tantos povos e tantas culturas, que inclusive a gente vai passar por vários deles aqui hoje, não vale a pena e não é legal a gente reduzir tudo isso a um termo só, né? Como se fosse tudo igual, como se fosse só uma pessoa. Sim. E que ainda como se eles estivessem relacionados simplesmente ao fato de que essa descoberta, entre aspas, foi por engano, foi por acaso, né? Então, por isso que vale a pena a gente repensar um pouco esse termo índio e abrangir um pouco mais essa diversidade toda como povos indígenas. Só trazendo um pouquinho dessa questão, nos Estados Unidos, inclusive, a franquia de futebol americano, né, Washington Redskins, na tradução, significa pele vermelha, né? Sim. Inclusive, eles, em 2020, tiveram que mudar o nome. Aí mudaram para Washington Commanders, né? Justamente por conta dessa questão do Redskins, que vinha sendo discutida já há alguns anos. E nessa mudança também de sociedade, mudança de discussão, o Redskins foi retirado. Então, né, é mais um exemplo de que a gente tem que mudar mesmo. A gente está atualizando, dos termos, né? Essa atualização ela é natural. Isso só me fez lembrar, recentemente eu coloquei essa semana, no Dia dos Povos Indígenas,
Eu coloquei uma menininha. Essa menininha rodou aí várias. Um repórter perguntando para ela, né? Quem descobriu o Brasil? Eu sei. Aí ela responde, os índios. Sim. Eu estudo, tá? Essa é maravilhosa. Esse meme é muito bom. E é maravilhoso, Sensacional. porque, na verdade, assim, como uma resposta de uma criança simples, Sim. que, na verdade, é isso mesmo. São né? povos e culturas que já estavam aqui antes de que já Portugal estavam aqui chegar, né? muito É. antes de E muito nós, né? antes, e que a gente tem uma impressão, não sei se isso é ensinado pra gente, mas fica na nossa cabeça que antes todos eles eram amigos, né? Era tudo índio Que era tudo igual. né? Não, Índio gente, o igual. Brasil é muito grande, só que é não, muita- né? muita- Além de Era serem muita gente, né? Era muita gente muita e tribo. que brigavam entre si, né? Sim. Que era uma disputa também. Era uma território. civilização, como Era toda uma civilização existe, né? A parte de parceria também existem os conflitos. E só mais um adendo também que me fez lembrar, uma vez, quando eu estava na Rede Minas, fazendo um programa que chamava Diverso, sobre a formação da gastronomia brasileira, e a filha da dona Lucinha é que me deu a entrevista, e ela contando que lá no Espírito Santo não houve tanta influência assim. Lá é mais peixe e é mais caldeirada, né? Sim. Lá não teve tanta influência dos portugueses e nem de outros povos, porque os índios que habitavam ali a Serra do Mar eram muito bravos. Protegiam Eles eram a região, muito né? guerreiros. Então, existia essa barreira de dificuldade também de transpor, além da serra, porque é uma dificuldade mesmo, ainda tinha esses povos que eu não me lembro agora, qual é o nome da Nós tribo. vamos passar por alguns deles. Tem vários aqui. Que era um povo muito, muito guerreiro e que era difícil, além de tudo, dos portugueses chegarem lá e tal. Eu achei fiquei com isso na cabeça. Uma história muito legal interessante. também. Muito legal. Muito massa. E agora a gente vai andar com isso dito, né? Então agora quem está ouvindo ou assistindo também conhece um pouquinho mais e vamos tentar lembrar, né, do termo povos indígenas em respeito mesmo a essa galera que está aqui há tanto tempo. É isso aí. Gente, só rapidamente, só complementando a questão da Fernanda, a informação, povo capixaba, viu? A tribo eram os capixabas. Chamava capixaba? E depois virou explicado. linha de quem nasce Que lá. legal. Legal, né? Então, pronto, povo Pois é. capixaba. Guerreiro Olha e só. bravo. Isso aí. Então agora a gente vai subir as ruas de BH, né? Vamos no sentido ali que elas acontecem, né, amigo? E eu vou começar com a mais famosa delas. E eu tenho certeza que muita gente vai dar um sorrisinho de cantinho de boca, que é a Rua dos Guaicurus. Ela que é muito famosa aqui em Belo Horizonte e homenageia o povo indígena que no início da colonização habitava a região de Goiás e Mato Grosso do Sul, perto do rio Paraguai. Eram povos nômades que se deslocavam quando o rio estava na cheia e quando ele estava no período das vazantes ali, tanto nas enchentes quanto nas vazantes do rio Paraguai. E apesar do primeiro contato com os portugueses no século XVIII ter sido mais hostil, eles tiveram participação muito ativa na Guerra do Paraguai. Olha que legal, como tropas auxiliares. Então eles lutaram legal. também ali pelo Bacana. território deles, os Os Guaicurus. Guaicurus. Eu questionaria muito essa questão da Guerra do Paraguai, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas, enfim. Vamos para agora uma outra rua, subir um pouquinho mais. Essa rua ela não segue a mesma sequência das outras, ela corta um pouco, né? Que é a Rua dos Guaranis. Mas também uma rua não muito grande, tá ali no centro. É famosa por ter um cartório que muita gente casa ou já Casei casou lá. nele. Você casou lá? Casei depois. Você casou lá? Moça fritando pastel na esquina, depois casando na outra. Aquela coisa do Sensacional, centro, né? Maravilhoso. Massa. Eles habitavam principalmente uma região centro-meridional do território brasileiro. E é uma das tribos mais importantes, né, quando a gente olha aqui para a América do Sul, principalmente quando a gente fala em língua. A língua, né, Guarani, se assemelhava um pouco à língua dos tupis também, e isso contribuía com que fosse um pouco mais fácil a comunicação entre os povos utilizando essas duas línguas. E eles chegam também até ali a parte do Paraguai, Uruguai e a Argentina também. Inclusive, o Paraguai ainda tem o Guarani como uma das Até a línguas moeda, oficiais. a né? língua e a moeda também chama Guarani. Né? É o verdade. espanhol, a língua e o Guarani. Ainda Exatamente. é falado lá. Olha só. Vamos para a Rua dos Caetés, que inclusive tem muito prédio bonito, né? Muito prédio histórico ali, naquele pedacinho ali indo para
estação central, né? Ou para rodoviária, se estiver subindo. Verdade. A Rua dos Caetés homenageia o povo indígena que no início da colonização habitava o litoral brasileiro entre a foz do rio São Francisco e a ilha de Itamaracá, na foz do Paraíba, do rio Paraíba. Eles também pertencem ao grupo linguístico Tupi-Guarani. Isso, agora Os Caetés. Os Caetés. Isso, os Caetés. A Rua dos Caetés também, bem importante, né? Bem importante para o Belo comércio. Horizonte. Inclusive, uma curiosidade que a Caetés, ela tem, não sei se o pessoal sabe, mas a Caetés tem essa característica bem comercial e de muito armazém, justamente por estar conectando ali, né, bem pertinho da estação. Ali chegava muita coisa e mandavam muita coisa para o restante do estado. Então, por isso que ele tinha tanto armazém e tudo Eu isso. acho legal porque é isso. E depois a gente foi adaptando, né? Rua dos Caetés, que é a Rua dos Caetés. Mas a gente ainda fala Rua Caetés, né? Sim. A Caetés, né? A Caetés. Caetés. A Caetés. Pode falar. Não, e a Avenida Santos Dumont, que está ali embaixo, né, era a Avenida do Comércio. Então, aquela região era muito importante ali no início de Belo Horizonte. Eu aprendi isso no Ruas de BH. Que bom. No final, eu fiquei sabendo que no final aí do ano, ou de alguns períodos, eles fazem uns testes também, sabe? Eles fazem, a gente fica nervoso, a gente não acerta A gente nenhum. pode fazer no meio do ano. A gente pode fazer um no meio. gente não Por acerta semestre, nenhum. verdade, por Semestre. semestre. Ô, gente, é melhor. inclusive, só agora, desculpa abrir esse parênteses aqui. Aqui é rolê aleatório. A gente fez uma enquete nos stories no Instagram, lá no @ruas de BH, para quem ainda não segue, sobre os parques de BH. Muita gente errou. Ô, gente, os vídeos estão lá para vocês assistirem. A gente falou aqui e teve muita gente que errou mesmo assim. Então, anotem. Vocês precisam até anotar o que a gente fala para não errar no quiz. Vamos falar agora da Rua dos Tupinambás, que também, né, trata de uma tribo indígena que estava presente ali nos estados onde hoje é Rio de Janeiro, Bahia, Pará e Maranhão. E no Rio, eles chegaram até a tentar uma certa convivência pacífica, né, com os portugueses, mas infelizmente eles foram exterminados a partir dessa tentativa de convivência, né? Não foi possível. Algum ponto sobre a Rua dos Tupinambás? Não. Não? Vamos para a próxima. A próxima eu tenho ponto, pode falar. Rua dos Carijós, né, gente? Também aí, muito conhecida. Gente, é muita tribo indígena, né? É muita Depois você gente. para pra pensar. É. Imagina. Vai ser uma lista enorme aqui. A lista é? tá enorme. Os Carijós habitavam um território que ia de Cananéia, em São Paulo, até a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Eles pertencem também ao grupo dos Guaranis e eram bons agricultores. Eles cultivavam milho, mandioca e criavam porcos e lhamas. E também tinham muitos conhecimentos na área da medicina, construção de casas e fabricação de bebidas. Olha, Os que maravilhoso. Carijós. Imagina o tanto de conhecimento que a gente podia ter se a gente tivesse essa riqueza ainda mais viva hoje, né? Seria lindo. Imagina, a gente lhama em Minas Gerais, no Brasil. Curioso. E a Rua dos Carijós, a gente vai voltar nela daqui a pouquinho, quando a gente for falar da Praça 7, que tem uma curiosidade bem legal da Praça 7. Mas tem um menino que já morou na Rua dos Carijós, o Eric, morou lá, menino. Você morou Já morei lá, na Carijós Eric. um tempo. Mas você já rodou também, hein? Eu sou mais rodado que eu não vou falar, não. Misericórdia. A Rua dos A gente Carijós. abria a janela do Érico para tomar um café. Aí fechava. Eu acordava, de verdade, eu acordava todo dia com o Compro Ouro. E não é brincadeira, tá? Não é brincadeira mesmo, não. Você acordava com o Compro Ouro. Eu morava de atrás, praticamente atrás da Marisa e quase pertinho da Galeria Ouvidor. Amigo, e por as ali. brigas, os Nossa, barracos era que tinha. no miolo. centro. Era. Tinha E cada nervoso. briga, No cada centro. barraco que a tinha gente via de barraco camarote. direto. Aí meus amigos que estavam no meu perfil pessoal no Instagram adoravam acompanhar, porque todo dia era uma treta diferente, era uma coisa que acontecia na rua, um acontecimento. Então É o centro, né, Era o gente? centro de É o Belo Horizonte, centro mas de era Belo muito. Eu Centro de gostava. BH é assim. Mas eu gostava muito de morar. A região em si, pra morar, eu achava maravilhoso, porque tava tudo pertinho. Apesar dessa loucura toda, né? Eu abria a janela e dava de cara com o centro de Belo Horizonte, mas era muito bom. Agora nós vamos falar da Rua dos Tamoios. Foi uma tribo indígena que habitou principalmente o litoral norte de São Paulo, do litoral norte de São Paulo até uma parte do Rio de Janeiro. Em 1560, eles se uniram na Confederação dos Tamoios e foi uma tentativa de expulsar os invasores, mas mais uma vez eles perderam, né, essa batalha aí
contra os portugueses e ficaram em um desfalque muito grande, levando à extinção desse grupo. Outra tribo também muito importante é a dos Tupis, né? A Rua dos Tupis homenageia o povo indígena que ficava, olha só, desde o Rio Grande do Sul até a Bahia. Olha o tamanho também dos tupis, né? E a língua tupi foi muito utilizada, né? Ela foi muito importante junto com o Guarani. Eles também foram exterminados, mas existem descendentes dos tupis na Amazônia, Argentina, Bolívia e Paraguai. Ou seja, eram grandes mesmo. Enormes. E ainda tem descendentes. Que bom. Sim, esse próximo também tem alguns descendentes, inclusive descendentes em Minas Gerais, que são os goitacazes. Eles habitavam a região costeira, principalmente entre o Rio São Mateus, no Espírito Santo, e a foz do Rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Eles eram bons, principalmente, em fazer artefatos em cerâmica, e eles eram divididos na época em 3 subgrupos, né? Que era o Goitacanapes, Goitacajoritos e Goitacaguaçus. E como o Lúcio falou, eles eram civilizações diferentes, né, distintas, e isso significa que eles podiam viver em harmonia com alguns, mas também guerrear, e os goitacazes guerreavam bastante com os tupinambás. Então existia ali uma rixa já entre esses 2 grupos, porém no século XVII eles perderam as terras para os portugueses, foram recolhidos em aldeamentos, né, jesuítas, e uma curiosidade é que hoje eles são os coroados, né, que ficam ali na região da Zona da Mata Mineira, eles são descendentes que guardam ainda um pouquinho dessa história dos goitacazes por ali. Temos participação aqui, ó. Nosso ouvinte está falando aqui, o Vanderlei. Boa tarde a todos. Os povos tupinambás eram adeptos da antropofagia, se não me falha a memória. O Vanderlei está participando lá de Venda Nova. Boa, Vanderlei. Ou melhor dizendo, o canibalismo. Canibalismo, viu? boa. Obrigada, querido. Minha filha, comunidade radioquestense, deixa eu te falar. Galera aqui é rápida. Pessoal, só não que perde, a viu? antropofagia, ela tem um aspecto que é um pouco diferente De canibalismo, né? porque existe aquela questão cultural, mas também de acreditar que ao absorver aquele corpo, você absorve conhecimento. Sim. E tudo aquilo, né? Mas aí são aspectos muito mais profundos da antropologia, no caso. Exatamente. Mas é uma observação pertinente. Mas ele estudou a matéria hoje, hein? Parabéns. Mas meu filho, eu sou formado nisso, meu TCC, falei de povos indígenas. Quem sou eu para não falar disso aqui agora? Estudei não só antes, como estudei muitos anos sobre isso também. Do assunto. Sabe? Vamos lá. Então vamos lá. Eu vou agora continuar com a Rua dos Guajajaras. Quem tem mais ou menos aí a minha idade, lembra que há uns 15 anos atrás, não que eu tenha muita idade, a Rua dos Guajajaras era muito massa, tinha cheio de barzinho ali, ficava cheio de gente na rua, boas lembranças da Rua dos Guajajaras. Mas a rua, que é localizada no centro e vai até o Barro Preto, ela homenageia o povo indígena que no início da colonização habitava as margens dos rios Grajaú, Pindaré e Mearim, que é no Maranhão. E a língua deles também é um tronco da língua tupi. Muito bem, um abraço inclusive pro Gui, que mora na Guajajaras, né? Mora logo ali. Rua Guajajaras. Também muito legal a região. A gente tá chegando mais para cima um pouco, né? Sim. Outra rua que tá um pouco mais para cima ali, que é a Timbiras, ela vai de uma ponta a outra da contorno, né? Então ela começa lá no Barro Preto, pertinho do Felício Roxo, e vai até lá no Serra. Rua dos Timbiras. Rua dos Timbiras. E vai até ali perto do Life Center, né? Termina quase em frente o Life Center. Esses povos habitavam a região da Amazônia, né, ali perto do Maranhão, e hoje em dia eles têm remanescentes ainda que habitam a região de Goiás, Pará e ainda no Maranhão. Então a rua, né, dos Timbiras é grande e eles ainda têm uma descendência legal em algumas partes do Brasil, mais para o norte. Uma curiosidade, viu? Tanto a Timbiras quanto a Guajajaras, elas contornam o Clube Poliesportivo do Cruzeiro, lá no Barro Preto. O Matheus sempre atento no Cruzeiro, olha só. As duas. Muito bem, boa observação. E aí a gente vai também para um dos CEPs mais nobres também de Belo Horizonte, que é a Rua dos Aimorés também, né? Muito chique. Ela homenageia
a tribo indígena que habitava a região da Bahia, Espírito Santo e aqui, Minas Gerais, principalmente lá no Vale dos Rios Doce e do Jequitinhonha. Ela é paralela, né, à Rua dos Timbiras e ela vai de uma ponta até a outra da contorno. Sim. Ela é bem grande. Agora... Vamos falar agora de umas não tão conhecidas. Né, exatamente. Tem ruas aí que são... A gente falou de um monte aqui já, né? Vocês viram? Muitas. Sentindo falta. Não, depois que vocês reuniram todas aí, é que a ficha cai pro tanto de rua em homenagem mesmo que tem aos povos indígenas aqui. Sim. Em BH. Então, muita rua. Muita rua, muitas tribos e mais uma... Fora as ruas que tem nomes indígenas. Sim. Tipo, eu morei numa rua que chamava Itacoatiara. Isso, que é pedra alguma coisa. Exatamente. Provavelmente significa pedra alguma coisa. E eu morei no Padre Eustáquio, né, muitos anos. E o Padre Eustáquio também, são várias tribos. Morei na Humaitá, muitos anos. Então, você tem a Humaitá, Itororó, Aquidabã, você tem Tuiuti. Então, são várias tribos, né? Também. Todas as que são assim. Na verdade, são ou tribos, ou igual a Fernanda falou, são nomes... o nome tem origem indígena, né? Que vai significar alguma coisa na língua indígena. Algumas outras ruas, gente, não são tão conhecidas assim, mas estão aí. Sabe onde fica a Rua dos Tapuias? Dos Tapuias? Não? Tá longe não, tá? Não tá longe. Pertinho não, mas dá se animar um pouquinho, dá pra ir a pé. Mas é rua de bairro, né? Não. Quer dizer, todas são de bairro. Mais ou menos. A Rua dos Tapuias, ela homenageia um povo que ficava mais na região leste do Brasil e ela teve a sua extensão reduzida em 3 quarteirões. Então, talvez por isso que muita gente não sabe onde ela fica, porque ela não é tão extensa também. Mas ela começa na Sapucaí e termina na Urucuia. Também deve ser um nome indígena. Ela tinha o projeto, né? Era que ela fosse da Sapucaí até a 17 de dezembro. Sabe qual que é a 17 de dezembro? Não lembro. Contorno. Aí, ó. A famosa contorno. Ele fica fazendo ela chegou num ponto da prova que ela simplesmente chuta e fala assim... Se tivesse um questionário hoje, ela Fernanda, uma prova... Gente, mas eu já falei com eles, não adianta. Então, ela é uma rua ali bem pertinho do começo da Sapucaí, e ela iria até lá em cima na contorno, mas aí ela foi reduzida assim, só 1 ou 2 quarteirões, né? Bem curtinha. Aonde ali na floresta, na rua da Sapucaí? Perto da Sapucaí, aquelas ruas que sobem. Assim. Uma daquelas que sobem. É uma daquelas que sobe, tá. sabe? Não são muitas, né? Acho que são umas duas. Uma daquelas que sobe ali, chama... Tá. Acho que eu sei sim. Tá. A outra Tapuias. é essa agora, a Rua dos Tabaiares, que é do lado da dos Tapuias. Na verdade, Tabaiaras, gente, eu tava olhando, e a grafia correta teria que ser Tabajaras. Só que eles colocaram Tabaiares, é uma derivação aí. Então tá errado. Os Tabajaras, eles eram um povo que habitava a Zona da Mata e o Agreste paraibano e pernambucano. A rua também teve a sua extensão reduzida em 4 quarteirões. Hoje ela se limita só a 1 quarteirão também, entre a Sapucaí e essa Urucuia também. Originalmente ela ia da Sapucaí até a Contorno também. E tem uma outra, que essa aqui... Lá vai ele, a cara adora. dela pra mim. E ele olha pra mim. Ele olha pra mim que vai me Então fazer vamos lá, uma Matheus, essa aqui é pra você. Já que a Fernanda não quer brincar, vai ser pro Matheus. Onde fica a Rua Arapé? Rua Arapé. Tem alguma dica? Área hospitalar. Área hospitalar? Ali no Santa Efigênia. Matheus, deve ser picareta, Matheus. Por quê? Matheus, área hospitalar. Não, mas a área hospitalar é grande. Essa aqui Eu podia falar Essa centro aqui- também, ó. Nessa aqui eu apertei porque você ia falar e você não ia acertar nunca. Porque ela liga Alfredo Balena à Avenida dos Andradas. Então ela sai ali do João 23 e vai até Andradas. Mas não existe rua saindo atrás do João 23. Essa rua não existe. Ela existe só no projeto, né? Ela seria uma continuação da Paraíba. E aí eles pensaram que realmente ia dar para fazer uma rua ali. Só que aí veio, né, o João 23, ela corta também um pedaço ali do hospital da UFMG, a Universidade de Medicina. O Hospital das Clínicas também. Então ela passava naquele meio ali, né, por trás dos hospitais e sairia lá na Andradas. Não existe, não veio aí. Mas a tribo existia. Na verdade, isso não era uma tribo. A Arapé, na verdade, era o nome de uma deusa da mitologia tupi-guarani. Era a deusa da dança. Tá. Então, a rua não veio. Arapé gostava de uma arrasta-pé, será?
O melhor foi o Lúcio dançando. Vamos lá. Gente, o Lúcio, ele esperou, eu acho que ele anotou, ele circulou isso aqui no roteiro assim, ó, falou, eu vou fazer essa piada, não posso Não perder. fiz isso, não. Vamos voltar aqui, ó, uma coisa séria. Agora eu vou falar da Praça 7. Vamos voltar aqui, ó. Vocês estão achando que a gente saiu da controle, vamos voltar para o Centrão, então. A Praça 7, gente, é muito legal. Depois, quando vocês tiverem um tempo, parem para vocês entenderem um pouquinho ali. São 4 quarteirões fechados, né? E todos esses quarteirões, eles têm nome de tribos indígenas. Quer ver, ó? A Rua dos... Peraí. Pronto. A Rua dos Carijós, entre a Praça 7 e a Rua Espírito Santo, é a Pataxó, que é o pessoal que vivia no extremo sul da Bahia e no norte de Minas Gerais. Então, todos os quarteirões fechados, eles têm uma placa que tem esse nome. Se não tá lá é porque foi roubado, porque a maioria era para ter, né? Mas eu já vi, tem alguns lá, outros eu não achei, não. Eles ficam, gente, naqueles monumentos que parecem não servir para nada, assim, que é meio alto, tipo uma pilastra, passa uma coisa por cima e desce. Que não serve tem uns mesmo. bancos, mas aí fica ali, né? Pelo menos para segurar essa placa, o monumento serve. A Carijós, né? O quarteirão fechado da Carijós, entre a Praça 7 e a São Paulo, se chama Krenak, uma outra denominação para a tribo dos Aimorés. E eles habitam hoje, né? Uma parte dessa tribo habita à esquerda do Rio Doce, entre as cidades de Resplendor e Conselheiro Pena, aqui em Minas. Então, são tribos que estão habitando ainda a região de Minas Gerais. E no quarteirão da Rua Rio de Janeiro, entre a Praça 7 e a dos Tamoios, se chama Chacriabá, que localizavam-se nos municípios de São João das Missões, no norte de Minas. Isso, e tem também entre a Rio de Janeiro e a Rio de Janeiro, entre a Praça 7 e a Tupinambás, se chama Machacali. Tem alguns remanescentes. Mas eu acho que todos eles, são tanto ainda, os Krenak, quanto os Machacali, quanto os... Todos Chacriabá. eles... Chacriabá, todos eles são etnias que existem hoje. Sim, existem. Tem são remanescentes em Minas. Exato. Todos eles existem hoje. Existem remanescentes em Minas, exatamente. Inclusive o Ailton Krenak, Isso. que Exatamente. É um dos mais... A gente tem também a Célia Chacriabá. pensadores hoje, né? Brasileiros contemporâneos. Sim, a gente tem muitas pessoas indígenas que são grandes referências hoje, quando a gente fala de discussões. A Sônia Guajajara, que é ministra, né? Guajajara, tem a Célia Chacriabá também, que eu não me lembro o cargo dela com exatidão, mas... estão ocupando, sim. Estão ocupando cargos importantes. Os Machacali, eles vivem principalmente na região de Bertópolis, no Vale do Mucuri, também no nordeste de Minas. Eu queria só colocar, a gente está chegando já próximo ao final, mas você comentou que as ruas têm o dos, né, antes do nome da tribo em si. E aí eu estava pensando, na hora que eu estava escrevendo isso aqui, eu estava pensando, gente, realmente, todos eles, porque quando a gente para ver todos e escrever principalmente todos, a gente para refletir um pouco mais. E aí eu achei, gente, que legal que é uma homenagem, mas ainda assim, colocar esse termo dos antes do nome da tribo mostra que essa terra ainda pertence, né? Dos você remete a algo que pertence a alguém, posse, né? Isso então, aí. realmente, essas ruas, essas terras aqui, é tudo terra indígena. Eles têm ainda direito a muita coisa do que a gente está falando. Não é simplesmente uma homenagem de falar, vou colocar o seu nome ali. Infelizmente, a gente sabe que muitas vezes, né, eles ainda têm que resistir e lutar ainda para muita coisa, mas eu acho que o simples fato de colocar essa posse, pelo menos no nome, eles podem ganhar ainda mais força a partir disso. E quem quiser também ir num lugar legal, que a gente viu, né, que está tendo uma exposição dentro do Parque do Lagoa do Nado, naquela casinha lá, que é uma casinha de cultura. A exposição chama Pacaçara, né? Pacaçara, sim. Pacaçara, o slogan é BH é terra indígena. E fala um pouco de todas essas tribos e está bem legal. Inclusive. Explica, né? Sim. Então, a gente achou bem legal. Foi um achado, né? A gente não estava procurando. Chegamos lá e estava tendo uma exposição muito legal. Tem até uma oca também lá dentro, assim, vale muito a pena. E aí a gente, enquanto a gente estava pesquisando mais sobre isso aqui, a gente ficou até um pouco sentido, né, de ver que tinham tantas tribos, mas muitas delas não existem mais. Então imagina o que é. É como se simplesmente o mundo acabasse para
para essas pessoas, né? Sim, Porque o mundo sim. delas era basicamente tudo aquilo que elas estavam inseridas ali. E aí simplesmente foram exterminadas. Mas aí Ó, fica na memória. Como fonte para hoje, a gente usou o site da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que tem muita coisa legal também. Só uma observação. Falando das ruas. E incluir, chamar para o pessoal aqui acessar depois. De onde a gente tirou essas informações é um mapa. E aí você consegue clicar no mapa nas ruas e ver um pouco da história de cada uma delas. É bem... Nesse site da Câmara. Nesse site da Câmara, é bem legal. E o livro também, gente, que eu estava procurando aqui, é o livro que a gente usa muito, que é o Memória de Ruas, Dicionário Toponímico da Cidade de Belo Horizonte, do Leonardo José Magalhães Gomes. Que é bem legal. Que é Sim. bem massa. Eu adoro, é minha bíblia que eu fico lendo. É bem legal. Duas recomendações muito boas para vocês que querem aprender sobre as ruas.